Fala, rapaziada do trecho, meu nome é Danilo Varpechovski e hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre um assunto de extrema importância em qualquer projeto, em qualquer empreendimento, que é contrato. Primeiro, o porquê que deve ser feito um contrato e depois as principais informações que devem constar no contrato, tá bom? Roda a vinheta aí. O assunto de hoje, como eu falei, é contrato, né? Todas as obras, construções, independente do seu tamanho, nós estamos falando sempre de casa, de um edifício, enfim, de uma obra rodovia, qualquer obra, todo projeto tem, ou pelo menos deveria ter, contratos, né? Contratos de vários tipos, contrato de aquisição de materiais e contrato de serviços, de subcontratos, por exemplo. Tá? Então, assim, o tema que nós vamos falar hoje, na realidade, é basicamente dentro de um contrato, né? Vamos dividir um contrato aí em três partes, né? Ou seja, a primeira parte, onde são informações do contratante e do contratado, correto? E a terceira parte a parte jurídica, enfim, que não é o nosso caso aqui, tá? Porque esse assunto contratos, a gente poderia discorrer horas aqui sobre esse assunto, tá? Então, assim, como objetivo não é colocar vídeos longos aqui no canal, tá certo? Então, nós vamos tratar dessa segunda parte, que é a parte técnica. E hoje vamos tratar de contratos de serviço e, de certa forma, vamos dizer, serviços simples, né? Contratos pequenos, tá? Que normalmente são os contratos que não são feitos, contratos por exemplo, de mão de obra de empreiteiro para construir uma casa ou até um edifício, ou simplesmente porque é um serviço que ele é muito curto, muito rapidinho, não precisa fazer contrato, vamos ali, executa e tranquilo, é rapidinho, é coisa de 2, 3 dias, 2, 3 dias está resolvido o problema, né? Para acontecer um acidente de trabalho basta milésimos de segundo. Tá certo? Então, por isso a importância do contrato. Toda negociação tem que ter culminado num contrato. Um contrato, obviamente, sempre que seja um contrato ganha-ganha, que seja bom para as duas partes, obviamente, que vão negociar, fazer uma negociação comercial, enfim, mas que tem que culminar num contrato, tá? Num documento onde é registrado vários fatores, que é onde nós vamos tratar um pouco aqui da parte técnica, a parte central do contrato. Então, assim, basicamente, o contrato existem, de uma forma simplificada, né, existem 3 tipos. Por preço fixo, que ele, né, pode ser reajustável, ou no meio do contrato tem incentivos, né, uma remuneração de incentivo. Contratos de custos reembolsáveis, né, por exemplo, o que são custos reembolsáveis? Eu tenho, por exemplo, 10 pessoas numa obra e eu através de documentações, enfim, eu vou comprovação do meu custo, e no contrato é determinado um FII, 15%, 10%, 30%, então assim são custos reembolsáveis, tá certo? E o último, que é um híbrido, é uma forma dos dois, ou seja, que chama de tempo imaterial, que é uma híbrido dos dois, mas assim, vamos falar aqui sobre o mais comum, né, o mais comum, que são os preços fixos, tá certo? Então, o que é o principal de um contrato? Tá? Não é que é o principal. O principal é todo ele, né? Mas assim, o que tem que ficar muito claro para não ter divergência futura? É começar pelo escopo. O que é o escopo? É a definição detalhado exatamente o que tem que ser feito, qual é a atividade que tem que ser feita, e aí quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, melhor. Por exemplo, definindo padrões de qualidade, com números, né? Depende da atividade, com números. Isso pode ser atrelado a pagamentos, né? Etapas de pagamento atreladas a essas etapas, atingindo a qualidade no prazo X. Então, assim, começa por aí, a definição muito detalhada do que tem que ser feito, né? Trazendo para uma atividade simples, alvenaria, por exemplo, né? Vamos pegar o pedreiro, ele tem que produzir X em tanto tempo, o padrão de qualidade é esse aqui, enfim, né? Só exemplificando, uma atividade bem simples. Depois vai ter cronograma,
ou seja, está falando de prazos, né? Então, assim, tem o escopo, o que tem que ter? Qual é a execução? Ó, são 258 metros quadrados de alvenaria. Prazo. O prazo tem que estar definido, né? O prazo tem que estar muito claro, ou seja, vou fazer ele em X dias, em 10 dias, em 12 dias, que tu vai calcular através da tua produtividade, né? Então, assim, ó, minha equipe é 2 pessoas, e 2 pessoas produzem tantos metros quadrados por hora, vai multiplicar e tu vai chegar nesse X, mas tem que estar registrado no contrato, né? No contrato foi, ó, a data tal, então o prazo é de tantos dias de execução. Outra questão é custo. Novamente, aí o custo atrelado a esse escopo, esse cronograma. Então, como eu falei, por exemplo, tu pode atrelar a etapas de atividade, é difícil. Ó, a cada andar eu vou emitir uma medição e vou medir, ou quinzenalmente, produzindo no mínimo X metros quadrados, né, trazendo para a alvenaria novamente. Então, o custo, o valor é muito importante, né? Ou, por exemplo, um contrato de custo fixo, tem o escopo ali, né? Ó, estimou em 550 metros quadrados de alvenaria. E o custo unitário do metro quadrado, e aí através das medições tu vai medir, ó, a medições é feita, está no contrato, isso é feito quinzenalmente, e a cada 15 dias vai medir quanto tu avançou, seguindo aquele padrão de qualidade todo, seguindo outros requisitos contratuais. Mediu, ó, o contrato era 550, mediu, por exemplo, 128 metros aqui, né, no dia 15, mediu, enfim, faz a medição. Então, isso é muito importante do contrato. Se for o caso, tendo contrato, horário de trabalho, né, ó, o horário de permanência de trabalho da tal hora, tal hora de intervalo, ou seja, quanto mais informações ter no contrato, melhor. Tá? Um contrato o mais específico possível é melhor para as duas partes. Tá certo? Tanto para o contratante quanto para o contratado. Os dois estão resguardados, eles procuraram prever o máximo de informação possível ali. Outra coisa muito importante, tá? Isso é muito importante, que quase sempre dá às vezes um desgaste, tá? Às vezes mais e menos em obra, que são os recursos de ferramentas, de equipamentos. Então, vamos trazer novamente para a realidade da alvenaria, por exemplo, que é uma atividade, vamos usar sempre a alvenaria, que é uma atividade simples de exemplificar. Fui contratado para fazer a alvenaria de um edifício de 4 mil metros quadrados, 4 pavimentos, enfim. E aí o contratante entendeu, não registrou, entendeu que o transporte dos blocos para todos os pavimentos, lá para frente de serviço no quarto, no quinto pavimento, no terceiro, quarto, no caso 4 pavimentos do prédio, é responsabilidade do contratado. Só que o contratado, por sua vez, imaginou, eu não vou estar subindo 4 andares de bloco, isso é responsabilidade dele. Mas ninguém explicitou isso e escreveu no contrato. Então, assim, são pequenos detalhes, tá certo? Pequenas coisas que registrar fica claro para todo mundo e não gera discussão futura, problema futuro, tá certo? Judicial, inclusive, muitas vezes. Né? Então, é muito importante essa questão estou contratando vocês, então 100% do ferramental é escopo de vocês, e se quiser explicitar o ferramental ou o que está incluso de escopo do contratante, né? Ó, eu tenho que te dar a serra circular, eu vou ter que te dar o carrinho de mão. Então, assim, novamente, gente, sendo repetitivo, quanto mais explícito, mais detalhado, melhor. Tá? Então, e por último, tá? Uma coisa que nós vamos falar muito sobre isso aí, muito sobre esse assunto, que poucas empresas, tá? Não vou me ater a obras, projetos, vamos falar empresas como um todo, né? Empresas, inclusive empresas de grande porte, tem empresas de grande porte que não tem um gerenciamento de risco, análise de risco, tá? Eu postei recentemente no nosso Instagram, quem não seguiu, segue a gente lá, tá certo? Um vídeo curto aí falando sobre essa questão de contrato, da importância, como, por exemplo, ninguém previa, né, uma análise de risco, ninguém previa uma pandemia, né, mas algumas outras coisas é possível prever. Então, uma análise de risco tem que ser feita sempre. Sempre é feita análise de riscos, né, quando está falando em ações negativas, e oportunidades no caso positivo. Se tiver alguma possibilidade de alguma atividade que a gente consiga fazer com que ela aconteça para aumentar o resultado do projeto, nós vamos fazer. E em contrapartida, o risco, né, negativo, algumas ações que possam acontecer,
alguns fatos negativos que possam acontecer, a gente tem como, se a gente analisar previamente, prever os riscos da possibilidade de acontecer esse risco, se ele acontecer, fazer uma análise quantitativa de qual é o impacto que ele vai gerar, e aí, através do impacto, tu vai fazer uma avaliação. Eu estou sendo bem superficial, tá, gente? Isso aqui dá para fazer vários vídeos só sobre esse assunto. Então, assim, ver qual é o impacto que ele vai gerar, através do impacto tu vai avaliar. Se isso aqui acontecer, o impacto é pequeno, então não vamos tomar nenhuma ação. Opa, não, se isso aqui acontecer, isso aqui é grave, né? Vamos trazer para um assunto, por exemplo, trabalho em altura, tá? Trabalho em altura. Vamos botar andaime, vamos pagar mais caro para botar um andaime dentro da norma, que tem que ter guarda-corpo, não sei o que, plataforma, escada, conforme norma, conforme lei, né? Que em teoria todo mundo tinha que fazer, mas vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai nos custar, sei lá, 80 mil reais a mais. Qual é o impacto disso aqui? O impacto é o seguinte, é que uma pessoa pode cair e morrer. Opa, então para aí. A gente está falando de vida, né? Então, qual é a ação que nós temos que tomar aqui? Né, por exemplo, vamos simplificando, né, para ganhar tempo. O nosso custo a diferença é 50 mil reais. Então, quanto vale a vida humana? 50 mil, então vamos investir para eliminar. Então, assim, tem várias formas. O risco tu mitiga, tu elimina, né? Tem várias formas que tu pode formas de tu tratar um risco. Então, assim, essa é mais ou menos assim o desenho para tu colocar num contrato, tá certo, pessoal? Então, tem a parte de informações, essa parte técnica, que é basicamente a descrição de todas as observações, o valor, prazos, os recursos, horários. Quanto mais informação tu colocar, melhor no contrato. E isso é muito importante, tá? Começa com o teu contrato, que, repito, muitas e muitas obras, prestação de serviço, às vezes por ser um prazo curto, ou de a pessoa julgar que não tem risco, não faz contrato, não precisa fazer, não, só um recibo, uma ordem de serviço aqui, tá bom. Isso não tem valor legal. Então, primeira coisa é ter um contrato, e aí depois disso, um contrato bem feito, elaborado entre as duas partes. Investir um pouco de tempo ali, 1, 2, 3 dias, né, para elaborar esse contrato, para não ter uma surpresa no futuro, tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje aí, contrato de uma forma simples, tá bom? Mais adiante a gente vai entrar um pouquinho mais em cada um desses assuntos, custo, cronograma, enfim, tá? Mas essa é uma forma simples. Então, quem gostou aí, ajuda a gente aí, se inscreve no canal e seguir a gente aqui no Instagram também, tá bom, galera? Valeu e mão na massa!